gente, tudo bem? Eu me chamo Camila e hoje eu vim aqui falar sobre dízimo, amém? Vou falar um pouquinho sobre dízimo. A primeira vez que a palavra dízimo é mencionada na Bíblia está aqui em Gênesis 14, né, que fala a respeito de Abraão. Abraão deu dízimo a Melquisedeque, o sacerdote do Senhor, o rei de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo. Quem é Melquisedeque? É uma questão muito prolongada para mim entrar agora. Mas a palavra de Deus fala em Hebreus que Melquisedeque não é mencionado, nem pai nem mãe, ninguém sabe de onde que ele veio, de onde que ele foi. Ele apareceu, tem algumas pessoas que dizem que Melquisedeque é uma teofania, que é uma aparição de Jesus Cristo, ou uma aparição de Deus no Velho Testamento, né? Uma tipificação de Deus no Velho Testamento. Mas o que aconteceu? Por que Abraão deu dízimo a Melquisedeque? Aconteceu que houve uma guerra. Abraão saiu da terra dele e depois que ele saiu do Egito, ele estava ali no Egito no capítulo 13, vai falar que Abraão saiu do Egito e foi para Negueb com a sua mulher e com tudo que ele possuía, e Ló foi com ele. Abraão enriqueceu muito, ele tinha muito gado, ele tinha muito ouro, muita prata, e Ló enriqueceu junto com ele. E o que aconteceu? Os pastores dele começaram a brigar por causa de disputa de terra, e por causa de muitas coisas, e por causa do dinheiro que estava rolando ali, né? Aí Abraão chega para Ló, aqui no versículo 8 do capítulo 13, e ele fala assim, ó: então Abraão disse a Ló, não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu que todo o vale do Jordão, todo ele era bem irrigado até o Zoar. Era como o jardim do Senhor. E com a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou com a terra de Canaã, mas Ló mudou para o seu acampamento para um lugar próximo de Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos, pecadores contra o Senhor. E o que acontece? Rolou uma guerra aqui. Nessa guerra que rolou, Ló estava no meio dessa guerra e eles pegaram tudo de Ló, pegaram as mulheres de Ló, pegaram os bens deles e avisaram para Abraão que isso tinha acontecido. E aqui no versículo 14 do capítulo 14 de Gênesis, fala assim: quando Abraão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados e nascidos em sua casa e saiu em perseguição aos inimigos, até Dan. Atacou-os durante a noite em grupos, assim os derrotou, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta o seu parente Ló, com tudo que possuía, com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Aí continua falando sobre Melquisedeque. Voltando a Abraão da vitória sobre Querdor-Laomer, acertei, e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Safé, isto é, no vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abraão: dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma: de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci Abraão. Nada aceitarei a não ser o que os meus servos comeram, e a porção pertencente a Ner, Escol e Manré, os quais me acompanharam, que eles receberam a sua porção. O que aconteceu aqui? Aconteceu uma guerra.
Abraão pregou os despojos da guerra, e quando ele pegou os despojos da guerra, ele deu o dízimo a Melquisedeque. Continua aqui. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão uma visão: não tenha medo, eu sou o seu escudo. Aí Deus começa a falar com Abraão, né? Essa aqui foi a primeira vez que a palavra dízimo é mencionada na Bíblia. Isso aconteceu antes da lei ser dada a Moisés, amém? O dízimo, ele veio muito antes da lei. Dízimo não é uma ordenança, não é algo que nós temos que fazer por causa da lei. Dízimo é algo que nós temos que fazer por causa do nosso coração. Você compreende que Abraão deu dízimo a Melquisedeque porque o coração dele estava grato, porque ele havia sido abençoado pelo Senhor. Abraão deu dízimo porque ele era abençoado, ele não deu o dízimo para ser abençoado. Eu acho que esse é o maior problema das pessoas que dão dízimo. Elas sempre dão dízimo porque elas querem ser abençoadas. Elas fazem do dízimo uma barganha para com o Senhor, e isso é completamente errado. A palavra de Deus fala que Deus